Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções. Meu nome é Luiz Fernando Roxo, acho que a maioria das pessoas já deve me conhecer. Eu sou o responsável pela parte de opções e investimentos, análise fundamentalista entre os instrutores da Banif Invest. Hoje, segunda-feira, a gente faz um chat sobre opções básicas, a gente dá um caráter um pouco mais introdutório no bate-papos, algumas palavras um pouco mais simples e falamos de operações também um pouco mais simples e introdutórias, sempre relembrando que isso não significa que são operações ruins ou que as pessoas que acompanham o nosso programa não entendem de opções. É simplesmente uma abordagem um pouco mais simples, e simplicidade não tem nenhuma relação com ruim ou com falta de retorno. Inclusive, muitas vezes a simplicidade ajuda no retorno, né? Principalmente quando a gente ainda não é capaz de fazer algo mais complexo e que funcione da mesma maneira, né? Então é importante ressaltar que o simples não tem nenhuma relação com o ruim ou com a falta de rendimento. Muito bem, algumas comentários interessantes. Primeiro, em termos de notícia, houve um acordo lá na Grécia, né, na Europa, para o pagamento, para a rolagem da dívida da Grécia. É algo que não é a melhor maravilha do mundo. A Europa continua com um problema grave, né, os endividamentos muito grandes e uma série de problemas, mas pelo menos ninguém vai quebrar, né? Tá garantido que ninguém vai quebrar. E é o que a gente falou no ano passado. Só essa notícia já faria com que a bolsa subisse 20, 30% rapidamente, que foi o que aconteceu, né? A bolsa já subiu aí uns 12, 15%. E logo é possível que o mercado suba até mais um pouco daqui para frente. Muito bem. A segunda notícia é que a volatilidade subiu, porque a gente teve uma queda grande na sexta-feira. Então todas as volatilidades subiram, menos a de Vale. A de Vale continua aí na faixa dos 24, 25 por ano, a volatilidade histórica. Implícita a gente vai ver daqui a pouquinho. A terceira coisa é que foi solicitado, foi pedido que a gente desse um ponto de vista um pouco mais introdutório ainda, fazendo uma palestra bem de introdução às opções, e é isso que a gente vai fazer hoje. Eu não vou explicar de maneira muito lenta, porque senão essa parte introdutória levaria 2, 3 horas. A gente vai explicar de maneira que vocês consigam compreender mais ou menos como funciona, mas vamos dar um andamento um pouco mais rápido. Se alguém quiser algum vídeo sobre introdução às opções, vai no Google e digita o meu nome. Tem um vídeo lá de 2 horas, 1h40, 1h50, que eu produzi faz mais ou menos 1 ano e meio, talvez uns 2 anos. O vídeo tem uma produção muito boa, a gravação é boa, o áudio é bom, melhor até do que o de hoje, porque agora eu estou transmitindo via internet. E aquele vídeo foi gravado e editado. Então, eu acho que justifica a gente, ao invés de tentar aprender tudo, né, pelo bate-papo de hoje, dar uma entrada lá no vídeo e assistir. Eu acho que vale a pena. Além disso, temos algumas perguntas aqui, eu já vou dar uma respondida e depois a gente parte para o nosso bate-papo sobre o que são as opções, a parte introdutória. E a segunda coisa, aí a gente vai entrar para falar um pouquinho de como andam as taxas, as volatilidades, os VEs e as estratégias mais simples que a gente tem montado, que são, primeiro, a trava de alta em OGX e segundo, o nosso lançamento coberto com trava de baixa da Petrobras. Muito bem, então a gente vai começar agora uma pequena palestra sobre opções, desde a parte introdutória. Acho que mesmo para a turma que é um pouco mais acostumada, como o Daniel Stange e o resto da turma, pode ser uma nova oportunidade da gente conversar sobre os aspectos mais relevantes, mais importantes das opções. Eu acho que não vai ser perda de tempo não. O pessoal está reclamando um pouquinho que os nossos vídeos não estão postados. A gente vai tentar resolver isso entre hoje e amanhã. A pessoa responsável por isso, a gente conseguiu contactá-la hoje. A pessoa que fazia isso no Banif estava de férias, então ficou um pequeno gap aí de alguns dias dos vídeos que a gente produziu e que acabaram não subiram, né?
mas a gente vai subir todos os vídeos. Isso eu quero tentar fazer no máximo a terça ou quarta-feira, os vídeos todos que não estão aí disponíveis estarem disponíveis. Muito bem, vamos lá então fazer o nosso bate-papo e depois a gente volta para falar um pouquinho mais de mercado. Vamos ver. Isso. Muito bem, é um slide, né? Então é uma apresentação, então a gente vai... Por algum motivo ela começou muito lá na frente, então a gente vai voltar um pouquinho. Só mais um segundo, eu estou acertando o slide aqui. Pronto. É daqui que começa. Ué, só um minutinho, gente. Acho que agora vai. Agora foi. Pronto. Opções. O que são opções, gente? Olha, eu já repeti isso 1 trilhão de vezes e vale a pena a gente parar para pensar um pouquinho sobre isso. Opção é um contrato de direitos e obrigações. É um tipo de contrato totalmente particular, específico, singular. A gente não tem na bolsa nada igual, tem algumas coisas relativamente parecidas, mas nada igual. Opções são um contrato de direitos e obrigações. O sujeito que compra, ele está contratando, ele está comprando o direito de comprar ou vender alguma coisa. Ele está comprando um direito. Se for uma opção de compra, é o direito de comprar. Se for uma opção de venda, é o direito de vender. Todo sujeito que compra uma opção, a gente diz que ele é o titular. Então, o comprador de uma opção tem o direito e ele é o titular. E a obrigação é a obrigação do vendedor. O sujeito que coloca o dinheiro no bolso, recebe o dinheiro, ele recebe para ter o direito de alguma coisa. E a gente chama esse cara de lançador. É por isso que a gente diz que o sujeito vai fazer um lançamento coberto, porque ele vai vender uma opção coberta. Depois, a gente tem a diferença entre as opções americanas e europeias. As opções americanas, elas podem ser exercidas a qualquer momento, desde o momento que você abriu a sua posição até o momento do vencimento da opção. Ela pode ser exercida, você pode exercer o seu direito de comprar as ações, se a opção que você comprou for de compra, ou você pode exercer o seu direito de vender as ações, se a opção que você comprou for de venda, a qualquer momento. Essa opção é uma opção americana. A grande maioria das opções negociadas no Brasil, ela é americana. Para você saber se a opção é americana ou europeia, você vai ou lá na tela do Shark, ou vai no site dessa BLC, ou vai na nossa planilha, né? E onde está escrito o código da opção, se do lado do código tiver uma letra E, significa que ela é europeia, significa que ela só pode ser exercida na data do vencimento. E se não tiver letra nenhuma, significa que ela é americana. O fato é que não há muita diferença entre a opção americana e europeia se elas forem líquidas. E eu vou sugerir para vocês que pelo menos no começo da carreira, né, de trader de opções ou de investidor em opções, vocês negociem apenas opções líquidas. Então é só OGX, Petro e BVMF e Vale. BVMF bem menos, tá? Mas principalmente Petro, Vale e OGX. Depois, gente, a gente tem a diferença entre opção de compra e opção de venda. A call é a opção de compra. A grande maioria das opções que a gente negocia no Brasil são opções de compra, direito de comprar alguma coisa. E a gente tem também as opções de venda, que são as puts.
Eu não aconselho as pessoas a negociarem opções de venda put antes de dominarem e conseguirem operar e entender as opções de compra. Por quê? Porque tem 1 trilhão de opções de compra, tem muita liquidez, você consegue preços justos. Se você quiser inventar moda e sair do mercado de call, que tem preço justo, para ir para o mercado de put, que não tem negociação, que uma corretora ou outra negocia e cobra um tremendo pedágio para você entrar ou sair das operações, é burrice. Porque se você não é capaz de ganhar dinheiro com a call, que é líquida e justa, como é que você vai na outra que a gente nem negocia porque praticamente não tem liquidez? Não vale a pena. Depois disso, gente, exemplo para a opção de compra. A opção de compra é igual quando você quer comprar um imóvel, tá a fim de comprar um imóvel, mas não tem um dinheiro. Aí você vai lá e dá um cheque para o dono do imóvel, dizendo assim: olha, eu vou te dar esse cheque, eu vou colocar esse recurso na sua mão. Digamos que o apartamento vale 400 mil reais e que você, para ter o direito de comprar o imóvel nos próximos 2 meses por um preço pré-determinado de 400 mil, você vai dar um cheque, um sinal para o cara de 8 mil reais. 2% do valor do imóvel. Significa o quê? Significa que você pagou para ter o direito de comprar alguma coisa no caso um apartamento. Na bolsa a gente chama de ações, você vai ter o direito de comprar as ações, esse é o objeto da opção, até um valor, até uma data pré-determinada. Você tem que ter uma data pré-determinada, não existe opção que não vença, ela sempre tem que vencer, porque a opção que não vence tem um valor incalculável, o prêmio deveria custar muito alto. Esse dia do vencimento na bolsa a gente chama de dia do exercício e é sempre às terceiras segundas-feiras dos meses. Todo mês tem um vencimento e é sempre às terceiras segunda-feiras, a não ser mês de fevereiro, que é carnaval. No mês de fevereiro antecipa-se uma semana e faz-se o vencimento na segunda-feira, que no caso é hoje, né? Hoje, dia 13 de fevereiro, foi vencimento de opções. Provavelmente, se algum ano o feriado do carnaval for antes, for tipo na segunda semana, aí a opção vai vencer na terceira semana, como é o resto dos meses. Muito bom. A gente tem o preço de exercício. Tanto no contrato do apartamento quanto na bolsa, a gente tem uma coisa que a gente chama de preço de exercício ou strike. O que é o preço de exercício? É o preço pelo qual você vai poder comprar o seu apartamento ou as suas ações. Depois, o sinal que a gente chamou no apartamento, na bolsa a gente chama de prêmio, que é aquilo lá que você vê que às vezes sobe muito, que às vezes cai muito, que às vezes custa 10 centavos, que às vezes custa 50 centavos, às vezes custa R$1. É isso que a gente negocia, o prêmio. E depois é que o preço do ativo objeto, o preço do apartamento, o preço de qualquer ativo que não sejam ativos negociados em bolsa e altamente líquidos, eles são subjetivos. Significa que a gente não sabe exatamente quanto custa. Na bolsa não, a gente sabe exatamente quanto custa 1000 ações ou 100 ações da Petro a qualquer momento, ou 1000 ações ou 100 ações da OGX a qualquer momento, e a gente sempre tem liquidez para as ações mais líquidas para negociar 5 milhões, 10 milhões, até 100 milhões de reais de uma única vez. Então, uma diferença grande entre negociar imóveis e negociar ações é que no preço das ações você sabe exatamente qual é o preço de mercado, e no caso dos apartamentos você não sabe. O que mais, gente? Vamos imaginar quando que vai dar exercício. Se dá exercício ou não é algo totalmente objetivo, não tem subjetividade, porque a gente sabe o preço de mercado das ações. Então, se no dia do vencimento, no dia de vencer uma opção, o preço de mercado de uma ação estiver custando R$30 e o seu preço de exercício for R$28, significa que 100% dessas opções serão exercidas. Por quê? Porque vale a pena pagar
por alguma coisa que está na bolsa custando 30, vale a pena pagar 28. Então todas as vezes que o preço de exercício for menor, significativamente menor que o preço de mercado das ações, essas opções vão dar exercício. 100% delas vai dar exercício. Depois, se o preço de mercado estiver abaixo do preço de exercício, digamos, se o papel estiver custando 27 pau no dia do vencimento e eu comprei uma opção de preço de exercício R$28, vale a pena pagar alguma coisa, vale a pena pagar R$28 por alguma coisa que eu conseguiria comprar na bolsa por 27? Não vale. Significa que todas as opções de preço de exercício 28, elas vão virar pó, necessariamente. Não existe subjetividade. O que mais que nós vamos explicar? Lançador versus titular. No caso de uma put, de uma opção de venda, o seguro do carro é o melhor exemplo. Porque o seguro do carro não é igual, não é parecido a uma opção de venda. O seguro do carro é absolutamente igual a uma opção de venda. Por quê? Porque na hora que eu compro uma opção de venda, é igual eu comprar o seguro de um carro. Eu estou comprando o direito de vender alguma coisa por um preço pré-determinado até uma data pré-determinada. Que é o que eu faço. Se roubarem meu carro, se baterem meu carro e ele virar uma lata de sardinha, eu vou pegar e vou vender o meu carro para a seguradora por um preço pré-determinado, que é o preço de exercício, que no caso é a tabela FIP mais alguma coisa. Por isso que vale a pena. Depois, gente, qual é a utilidade de uma opção? Antes disso, vamos ler a pergunta do Renato. O Renato diz assim: boa noite a todos. No chat da semana passada, informamos que não precisamos de algo tão básico. Olha, Renato, foi me pedido algo extremamente básico. Então, infelizmente, na palestra de hoje a gente vai dar uma palestra basicona, bem mastigada, como está respondendo a Maria de Souza. Na semana que vem, a gente vai mostrar como utilizar o módulo de opções do Shark, como utilizar o Black-Scholes e tudo isso, tá bom? Hoje a gente vai fazer o nosso bate-papo bem básico. Então, você informou, mas outras pessoas informaram outras coisas. O Renato está dizendo que a parte introdutória está gravado nas palestras. É verdade, a parte introdutória está gravada nas palestras mesmo. Quem quiser um reforço pode puxar outras palestras, como eu já avisei. Gente, vamos lá. Para que serve uma opção? Uma opção serve para hedge, que é proteção financeira. Hedge é proteção financeira. É para isso que serve. Essa foi a primeira utilidade de uma opção. Porém, a gente pode usar a opção tanto para fazer investimentos. Por exemplo, eu quero comprar ações da Petro, não quero dispor do dinheiro das ações todas agora, porque esse dinheiro está na renda fixa, está rendendo bem, ou porque se o papel cair eu não quero comprar, só quero comprar se o papel subir. Então eu posso comprar opções da Petro e se o mercado subir, depois eu vou lá e exerço o meu direito. É uma maneira de eu fazer investimento. Proteção é diferente. Proteção é o seguinte: eu tenho uma plantação de café. Eu tenho medo que se o café cair eu não vou conseguir vender o café, pagar o salário das pessoas, pagar os insumos, pagar o meu seguro, junto à seguradora, e principalmente não vou conseguir pagar o meu empréstimo lá junto ao Banco do Brasil. Muito bem. Então o que eu posso fazer? Eu posso comprar opções de venda de café na BMF e aí eu fico protegido. Por quê? Porque mesmo que o café afunde dos 200 e tantos dólares que ele está agora para 100 dólares, eu vou lá e consigo vender o café por um preço pré-determinado. Terceiro, eu posso usar para especulação. Como é que eu faço para especular com opções? Eu posso fazer day trade, eu posso comprar uma tonelada de opções esperando que o mercado suba rapidamente e vender. Eu posso fazer uma venda descoberta, dá para fazer um monte de tipos de especulação. Mas aí o buraco é bem mais embaixo. Por quê?
Porque o especulador é o sujeito que quer ganhar dinheiro rapidamente. É o sujeito que quer ganhar dinheiro fazendo market time, entendendo e prevendo o que vai acontecer com o mercado agora. E para isso a gente precisa necessariamente de stop, de manejo de risco, porque se eu fizer especulação com opções e eu me alavancar demais, e a especulação é uma ferramenta de alavancagem, ele nos permite fazer muita alavancagem, eu posso quebrar. E aí a coisa complica bastante. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer alavancagem financeira quando a gente for usar opções. Não vou fazer a palestra da alavancagem. Quem quiser ver a minha palestra sobre alavancagem, vá ao YouTube e procure o meu nome, Roxo mais alavancagem. Vocês vão ver que tem uma palestra bem divertida de alavancagem, que faz essas brincadeiras comparando compra de opções com cerveja, depois termo com cocaína, vem de opções descobertas com crack. Ela é bem interessante, ela é bem enfática, acho que vale a pena. O M5005 está dizendo assim: Roxo, não concordo em especular, você dizendo aproveitar. Não concordo em especular, você dizendo aproveitando a liquidez do papel. Repete a tua pergunta, M5005, porque eu não entendi muito bem qual foi o teu argumento, a tua pergunta. Explica um pouco melhor o que você está querendo dizer, para eu tentar te ajudar. História. O que a gente pode dizer sobre a história das opções? Muito bem. Primeira coisa, no livro 1 da Política de Aristóteles, de 320 anos antes de Cristo, 2.300 anos atrás, ele descreve lá um dispositivo de valor. Não é financeiro, esse financeiro é um erro de tradução. É um dispositivo de valor, valor é axia, né, em grego, a gente estava conversando outro dia, que envolve o princípio de aplicação universal. Então, o dispositivo de valor que tem aplicação universal é uma ferramenta derivativa. Não é isso? É uma ferramenta que deriva do valor financeiro, do dinheiro. Então, a gente já pensa em ferramentas financeiras há mais de 2.300 anos. Significa o quê? Significa que pelo menos desde 1790 a gente já tem negociação com opções da maneira que a gente negocia hoje, com pit, com pedra, com roda de negociação. Do jeito que é o eletrônico hoje, a gente já tinha negociação com roda de negociação em 1790, com liquidez e tudo mais. Agora, a primeira grande crise, né, grande movimento, grande bolha utilizando derivativos, tanto contratos futuros quanto com opções, foi em 1640, entre 1640 e 1680, que foi a febre das tulipas, que foi no século 17. Agora, a grande liquidez de opções mesmo, o negócio começou a ficar líquido, ia ter negociação, e a gente começou a negociar preço justo, e as equações de precificação começaram a aparecer, e as arbitragens e tudo mais, em 1970, que foi o ano em que a CBOT, que é a Bolsa Americana de Opções, começa a negociar, e também foi exatamente o mesmo ano que o Black, que o Scholes soltaram o trabalho acadêmico deles, descrevendo como se precifica uma opção, como é que é uma opção, como é que calcula risco, que foi o primeiro trabalho realmente sério, um trabalho feito por acadêmicos bastante sério, e escrevendo como é que era a dinâmica das opções. Eles não inventaram muita coisa, eles simplesmente pegaram o que o mercado estava fazendo e descreveram o que é uma boa maneira de se fazer um trabalho acadêmico, e dali para frente as opções começaram a ser negociadas realmente para valer, e a gente tem um mercado líquido hoje. Nos Estados Unidos a gente tem mais de 80 opções líquidas para valer, com vencimentos que começa hoje, vai até 2015, 2016. Então a gente tem realmente um mercado gigante no mundo de opções, e é muito interessante a gente aprender sobre isso. Vamos voltar para o nosso bate-papo. O M5005 está dizendo assim que não é uma pergunta, é uma palavra. Especular é muito forte, não expressa algo bom. Não entendi o que você está falando. Se você está querendo aproveitar a variação e fazer market time, o nome da palavra é especulação. A especulação, ela pode ser uma especulação
sem uma alavancagem muito grande, ou pode ser uma especulação com muita alavancagem, mas é sempre especulação. É muito interessante a gente achar que investidor é uma coisa nobre e especulador não é. Não há diferença entre especular e investir. A única diferença é o tempo. O investidor nada mais é do que um especulador de longo prazo. Então, como tamanhos e proporções são uma coisa que estão dentro da nossa cabeça, não existem, né? Porque dentro de um átomo a gente tem uma hipercomplexidade, e se alguém olhasse a Via Láctea de fora, a gente ia ter o tamanho de um átomo, então os tamanhos não têm nenhuma significância, nem os tamanhos de tempo, depende só de quanto você vive. Especular é especular. Quando você quer comprar coisa barata e vender caro, você está especulando. Se for de longo prazo, é uma especulação de investimento, né? Essa é a diferença. Muito bem. O Marquinhos chegou aí e está dando boa tarde para a gente. Vamos continuar. Quais são as variáveis, as forças que fazem com que o preço de uma opção oscile? Eu já falei isso na semana passada, vamos dar uma reforçada hoje, tá certo? Mas essa palestra de variáveis a gente já conversou na semana passada. Vamos só reforçar então, vamos passar mais ou menos rápido isso, porque a gente ainda vai falar do quê? A gente ainda vai falar das gregas, a gente ainda vai tentar falar das gregas. Vamos lá. As 5 forças que fazem com que uma opção varie são: primeiro, preço do papel, preço do ativo objeto. Toda vez que o preço do ativo objeto variar, for diferente, a opção vai variar se as outras forças permanecerem iguais. O preço de exercício, mesma coisa. Se o preço de exercício é maior ou menor, o preço da opção será maior ou menor. Depois, o tempo faltante para o vencimento. Se o contrato for um contrato mais longo, ele vale mais. Se ele for um contrato mais curto, ele vale menos, necessariamente. Depois, a taxa de juros livre de risco. Nós explicamos na semana passada que uma taxa de juros mais alta implica necessariamente num prêmio, num preço da opção mais alto. O VE aumenta. E depois a volatilidade como uma medida de risco. Aqui a gente deveria dizer risco, não volatilidade, tá certo? Mas a gente mede isso através da volatilidade ou de algum cálculo de variação que se assemelhe com a volatilidade. No começo, a volatilidade era algo mais simples de calcular, porque a gente tinha compreensões mais simples sobre variações, matemática e natureza de maneira geral. Hoje a gente tem cálculos de volatilidade, de variações extremamente complicados e complexos e dinâmicos e estocásticos e tudo mais. Mas sempre vai representar o risco. Por quê? Porque quanto maior o risco que a gente perceber para um ativo, maior vai ser o prêmio pago para uma opção sobre esse ativo. Por quê? Porque esse cara tem mais possibilidades, mais probabilidade de variar, maior risco, maior percepção de risco. Se esse cara tiver uma menor percepção de risco, for um cara mais seguro, tipo uma Sabesp da vida, uma empresa muito rígida e uma boa pagadora de dividendo, tipo uma geradora de energia, alguma coisa assim, volatilidade baixa, os prêmios, o preço da opção será menor, o VE será menor, porque vai se pagar um prêmio de risco menor. E ponto. É isso, tá? A gente pode até ver o gráfico. Isso é o que acontece com o preço de uma opção. Se o papel sobe, isso é o papel subindo, isso é o preço da opção. Então, quanto maior o preço da ação, maior o preço da opção. Essa é uma variável muito importante, uma força muito importante. A segunda, menos importante, o strike. Ela é muito representativa. Por quê? Quanto maior for o strike, quanto mais caro eu for pagar pelo papel se eu for exercer, mais barato eu vou pagar pelo prêmio. E o inverso também. Quanto mais barato eu quiser pagar pelo papel, necessariamente mais caro eu vou ter que pagar pelo prêmio. Então é inversamente proporcional. Quanto menor o strike, maior o prêmio. Quanto maior o strike, menor o prêmio. Depois, gente, vamos imaginar que
a Petro está R$30, que o strike que a gente está negociando é R$28 e que essa opção está R$2,80. Lá na bolsa ela está R$2,80. Como é que é dividido o R$2,80? É dividido assim: R$2 é o VI. VI é só eu pegar o strike e subtrair do preço do papel. É só pegar 30 e tirar 28. Pronto. A Maria de Souza está perguntando se tudo é meio inversamente proporcional em opções. Não é verdade. Quando o preço do papel sobe, a opção sobe. Tá? Quando a taxa de juros sobe, a opção sobe. Então essa não é uma afirmação verdadeira. Depois, valor extrínseco. É a diferença. É o R$2 menos R$2,80. Então são os 80 centavos. 80 centavos é o que? Taxa de juros, que é aquilo que você ganharia de qualquer maneira. É o teu retorno em taxa de juros mais um prêmio adicional, que é o prêmio de risco. Então o VE é taxa de juros mais prêmio de risco, que é o retorno que o cara tem se ele comprar o papel por R$30, vender a opção por R$2,80, a opção de preço de exercício 28, aí ele é exercido a 28, o ganho dele é R$800 sob 27,20, R$27.200 para cada 1 quilo de lançamento coberto feito, o que dá uma taxa de 80 centavos a cada 27,20, o que dá 2,70, 2,80, alguma coisa assim de retorno percentual. Como é que eu faço o cálculo do retorno percentual? Eu tenho que pegar o retorno, que é 800, e dividir pelo preço de custo, que é 27,20. 80 dividido por 27,20 vai dar a taxa. Quanto é que está dando isso? Deixa eu abrir aqui o Excel. E aí eu já faz a conta para mim aí, TG, faz favor. Faz essa conta para mim. 800 dividido por 27,200. Alguém aí vai fazer antes da gente. Muito bem. Código alfanumérico. Não vou falar de código, gente. Entre numa palestra de introdução minha lá no YouTube, que vocês vão achar uma maneira de entender um pouco melhor. Estou correndo um pouquinho do assunto, com o assunto para a gente exatamente poder fazer todo o nosso bate-papo hoje. 800 por 27,20? Isso. 29,41. 2 faz 80 centavos por 27,20. Gente, vamos ver outras 3%. coisas. 0,029. 2,9. 2,9 está dando retorno, tá, gente? Que é a divisão de R$800 por R$27.200. Dá exatamente isso, 2,9%. Aqui tem alguns exemplos de opções. E agora, o site da CBLC é o lugar que a gente vai consultar as séries. Depois, classificação do strike. Muito bem. Todas as vezes que eu estiver negociando ou estiver acompanhando uma opção e o papel tiver R$30 e ela for de preço de exercício 28, ou 27, ou 29, ou 26, todas as vezes que ela for, que o preço de exercício for abaixo do preço do papel agora, o preço de exercício for menor que o preço do papel agora, a gente diz que essa opção é uma opção dentro do dinheiro, tá? Se o papel tiver 30 e a opção for de 29, a gente diz que ela é levemente dentro do dinheiro. Se o preço de exercício for 28 e for 30, se o papel tiver 30 e o preço de exercício for 27, a gente diz que ela é dentro do dinheiro. Se for 24, a gente diz bem dentro do dinheiro ou muito dentro do dinheiro. Em inglês a gente diz deep in the money, né? Se quiser contar vantagem aí pro cunhado, você fala deep in the money. Se o preço do papel for 30 e a opção for de exatamente 30 ou muito próximo de 30, a gente diz que essa é uma opção no dinheiro. E se o preço de exercício for acima do que o preço do papel agora, digamos que o papel está 30 e o preço de exercício for 31, 32, 33, 34, ela é fora do dinheiro.
Se for 31, levemente fora. Se for 40, pau, extremamente fora do dinheiro, muito fora do dinheiro. Pode usar o adjetivo que vocês quiserem. Outra coisa, o M5005 está perguntando em que momento que a gente pode exercer um papel dentro do dinheiro. Se for uma opção americana, a qualquer momento. Se for uma opção europeia, só no vencimento. Se a tua pergunta é que horas que vale a pena, aí só vale a pena exercer uma opção, independente se for americana ou líquida, se ela perder completamente a liquidez. Se ela perder completamente a liquidez e você quiser se desfazer da opção ou quiser exercer, você já exerce se ela for americana. Se ela for europeia, de qualquer maneira você vai ter que esperar o vencimento e aí complica um pouquinho. Depois, o tempo. O tempo ele é uma variável inexorável. Ele sempre passa, ele sempre conta contra a gente. Aí temos uma afirmação filosófica, Maria de Souza. A gente poderia fazer uma afirmação comparando o tempo da opção com a nossa vida ou com o universo, alguma coisa assim, porque o tempo sempre passa provavelmente numa única direção, que é do presente para o futuro e do passado para o presente. É sempre essa direção. E nesse caso, mantidas as outras variáveis estáveis, todas as opções caem. Por quê? Porque ela tem um prêmio de risco. E se vai passando o tempo e o papel não sobe, o que vai acontecendo? O VE está em 1,20, essa opção ela é no dinheiro. O tempo vai passando, falta 32 dias úteis, ela é 1,20. Faltando 28 ela já vale menos, faltando 24 vale menos ainda, faltando 20 dias vale bem menos, até que ela praticamente vire pó. Então, o tempo, quanto mais ele passa, menos valem as opções. E aí tem um monte de conhecimento interessante, tá? A letra grega, que a gente vai na semana que vem, segunda-feira que vem, nós vamos ter um bate-papo sobre gregas, tá? Anota pra gente aí. Bate-papo sobre gregas. Então a gente vai explicar o que são as gregas bonitinho, como é que funciona. Então, taxa de juros é a quarta variável. Quanto maior a taxa de juros, maior é o prêmio da opção. Mas ó, se a taxa de juros está em 10% ao ano, que é mais ou menos o que está hoje, e mais do que dobrar, porque for para 24% ao ano, de uma hora para outra, quer dizer, uma tragédia, vai quebrar 80% das empresas brasileiras, bancos e tudo mais, uma única opção iria de 75 centavos para 90 centavos. Então, uma coisa que causaria uma tragédia na economia quase não causa impacto numa opção. Significa que essa variável também é fixa, ou pelo menos é pouco importante, porque as opções no Brasil têm muito pouco tempo de vida. Se elas fossem muito líquidas, aí tudo bem. E a quinta variável, eu prometi um bate-papo sobre volatilidade, né? Nós vamos fazer um bate-papo sobre volatilidade também aí nas próximas semanas, não se preocupe. Então, acabou. Gente, acho que fizemos, né, um bate-papo sobre a parte introdutória. Para quem viaja completamente, não tem nada de opção e estava meio sem saco de ir lá ver uma palestra no YouTube, a gente contou mais ou menos como funciona, levou aí mais ou menos uns 40 minutos para isso. Tá feita a introdução. Se alguém quiser um pouco mais desses detalhes todos, tem palestras de mais de 2 horas sobre isso lá no YouTube. Se não, vamos partir para ver como é que tá volatilidade, como é que estão as taxas e também como andam as estratégias e as operações que a gente está operando, tá certo? Então vamos tirar minha cara, vamos partir direto aqui para a planilha de opções, vamos ver um pouquinho como andam as taxas e as volatilidades, depois a gente vai dar uma olhada nas nossas operações, tudo isso relativamente rápido, porque o nosso programa anda cada dia mais dinâmico. Muito bem. Petro C22, ela é quanto? Ela tem 90% de delta. Ela já está dentro do dinheiro 2,67, tá? A volatilidade da Petro está em 36,39, salve variação, né? Essa variação toda enorme, foi muito legal. Uma coisa interessante é que quando foi quinta-feira, a gente tinha um boi montado da Petro. Não vou nem deveria falar sobre isso porque é uma estratégia mais avançada.
E ao invés de eu renovar o boi, eu decidi desmontá-lo, né? E a gente teria ganhado um monte de grana, porque o mercado afundou na sexta e subiu muito hoje. Teria sido muito interessante. Mas é só um comentário. Muito bem. Vamos lá. Volatilidade em 30, 31% da Petro. Então as volatilidades implícitas não subiram tanto quanto a histórica. Percebeu-se, na verdade, que esse aumento de vol foi simplesmente uma correção com relação ao resultado do último trimestre de 2011. Como a gente tem uma nova administração na Petro, como a gente tem características diferentes e tudo mais, isso não é tanto uma característica de longo prazo, e foi só uma correção mesmo. E é por isso que as volatilidades não estão tão altas quanto a histórica, mas estão boas, tá? As taxas estão bem interessantes. Petro C22 está pagando 1,40 no período, que dá 1,28 ao mês, uma bela taxa para quem tem 12% de proteção e 90% de delta. Petro C23 está com prêmio de 1,97, uma taxa de 2,10 no período e uma taxa de 1,92 ao mês. Eu acho muito boa essa taxa, 8,10 de proteção, acho que se justifica. Petro C24 ela é de 23,83 e ela está 50 centavos dentro da grana, 64% de delta, 3,17 de taxa no período e 5,84 de proteção. Já é aquele tipo de estratégia, aquele tipo de taxa que é um bom retorno e uma proteção razoável, não é aquela moleza toda em termos de proteção, mas é uma taxa muito legal, acho que se justifica, acho que faz sentido montar. Muito bem, o que mais? Petro C25, Petro C25, ela está 70 centavos, 31% de vol também, 5,80 de taxa no período, 70 centavos de VE, 5,28 de taxa ao mês, não tem VI, 2,88 de proteção, significa que é aquela do sujeito um pouco mais otimista. Quem acredita no papel acima dos 25 pau, significa o quê? 70 centavos, 67 centavos acima do que ele está hoje, de repente pode ser uma boa. Por quê? Porque com uma proteção de 2,88, se o mercado subir, se você for exercido, você ganharia 5,28. O Marquinhos está perguntando se essa planilha roda direito no BR Office. Olha, na verdade, eu não sei, acho que não, viu? O que funciona legal é você tem que estar com o Shark aberto e o Excel do Office da Microsoft. Dá uma testada, porque de fato eu não sei se funciona. O L. Jones está dizendo que ela roda mais ou menos, funciona, mas algumas coisas não atualizam automaticamente, tá certo? Então essa é a resposta para o Marquinhos. Quem mais? Petro C26 também é praticamente 25,83, já é uma taxa de 8%. Acho que aí já não se justifica tanto ficar acompanhando, tá? Vamos ver como é que seria, por exemplo, uma trava de alta dentro do dinheiro. Alguém que quer ganhar aí uns 30 ou 40 centavos, uns 30 centavos, vamos pensar, por exemplo, numa trava de alta que seria C23 com C24. Olha lá. C23, vamos comprar 1 kg. C24, vamos vender 1 kg. Essa borboleta essa trava de alta, perdão, está custando 67 centavos. Se o mercado permanecer acima de 23,83 no vencimento, você ganha a diferença de 67 centavos para R$1. Você ganha quanto? Você ganha mais ou menos R$330 para cada 1 kg. Vamos simular isso aqui, o resultado. Então, se o papel tiver 25 pau, se a taxa de juros continuar lá aí na faixa dos 10,50, faltando 0,0001 dias para o vencimento, e com uma volatilidade do jeito que ela está, mais ou menos 31%, a gente tem que essa trava nos daria R$1 no vencimento. Espera aí que falta calcular. O que daria um lucro de mais ou menos a diferença entre um e outro. Vamos
colocar aqui o prêmio, 1,97 para 1,30. 1,97 para 1,30. Aí você vai ver que o lucro simulado possível é, para que ele está calculando para gente, um lucro de R$330. Por quê? Porque a gente fez a simulação toda e ele nos disse. Então é a maneira da gente usar a nossa planilha para fazer simulação. E para o Renato que estava pedindo, questionando como é que a gente usa a planilha, como é que a gente faz cálculo de Black-Scholes, o que a gente fez nada mais foi do que simular pelo Black-Scholes os preços justos das opções nos seus dias de vencimento. 2,17, 1,17 são os preços justos. Muito bem, vamos ver a Petro D. Maria de Souza está perguntando se seria uma travar dentro do dinheiro. Daria para fazer, por exemplo, uma trava de alta de 22 com 23 ao invés de fazer 23 com 24. Uma alternativa, ou 21 com 22, por exemplo, né? Vamos apagar que a gente tinha feito aqui uma borboleta para o nosso bate-papo avançar. Petro D23. Petro D23 está com 72% de delta, 32% de vol, uma vol bem melhor do que está sendo paga pelas outras opções. Não sei se isso é uma distorção, não deve ser. Por quê? Porque a gente abriu a planilha e ela está com a cotação de uns 10 ou 15 minutos antes do fechamento, então não tem aquela distorção entre o preço do papel e o preço da opção. Muito bem, 4,36 pagando de taxa, uma opção dentro do dinheiro de 23 pau, olha que beleza de taxa, o que dá 2,15 ao mês, para uma proteção de 9,41, olha, uma bela operação. E veja como a de 24 pau, D24, como ela está pagando 27% de vol só, olha como a taxa dela é ruim. É praticamente a mesma taxa da 23, é 2,44, e quando a taxa da 23 é 2,15. Só que ela só te protege 6%. Faz o cálculo da esperança matemática e você não vai ver como é bem mais negócio vender a D23 se você conseguir. D25, ela preço de exercício é 25, ela é fora do dinheiro, ela está pagando uma taxa de 7,20 ao mês, o que dá 3,54 no período, contra uma proteção de 4,15. Mais proteção do que retorno é uma boa. Vale a pena a gente fazer essa estratégia, desde que vocês façam o stop, manejo de risco. Eu pessoalmente faria com o meu próprio recurso. D26, Petro D26, ela está 60 centavos, ela é de R$26 mesmo, volatilidade 27,39 e a taxa de 4,64, mais uma proteção de 2% apenas. Aí já seriam estratégias para pessoas mais otimistas, né? Lembrando que para o vencimento D faltam 42 dias úteis. Vamos ver como é que está a Vale C. A Vale C está da seguinte maneira. Também vamos tirar essas simulações que a gente fez na sexta-feira. Vamos também tirar o gráfico. E vamos ver Vale C40, 23% de volatilidade. A volatilidade da Vale está na faixa mais ou menos, a histórica está em 24 e 26. Então ela deu uma subida, foi uma subida pequena, mas pelo menos a gente voltou a ter opções pagando volatilidades acima de 20%, porque já estava lá na faixa dos 18, né? Então Vale C40, 23% de vol, ela está 4,20, é quase 92% de delta, então não é uma taxa muito legal, 1,11 de taxa. Lembra que eu falei para vocês que vale a pena se for uma taxa acima de 40, 1,50. 1,11 acho que não é uma boa taxa não. A não ser... Não, acho que não tem a não ser. Todo mundo que está assistindo aqui tem uns custos que só se justificam uma taxa acima de 1,50, mais ou menos. Vale C42, está 2,46, 42 sais de strike, 21,52 de volatilidade, 1,64 de taxa ao mês, uma bela taxa. Acho que essa vale um pouco mais a pena. 5,63 de proteção. Lembrando que entre Petro e Vale,
a Petro ainda é bem mais vantajoso fazer um lançamento coberto. Por quê? Porque ela tem uma volatilidade muito mais alta. O Vale C44 está 1,68, 21% praticamente de vol, uma taxa de 2,23 e uma proteção de 3,84. Essa opção ainda tem VI, ela ainda é dentro do dinheiro. A primeira opção fora do dinheiro é a Vale C45, ela está 1,09, ela tem 52% de delta, ela é levemente fora do dinheiro. 20,22 é a volatilidade que ela está pagando, 3,08 a taxa contra uma proteção de 2,49. Para quem for um pouco mais otimista e quiser fazer taxa com Vale, eu acho que pode ser uma boa. Se o pessoal estiver procurando taxa de qualquer maneira, independente do papel, talvez valha mais a pena ir na Petro e principalmente na OGX, que está pagando taxas muito boas e a volatilidade dela não está muito alta. Está com a volatilidade mais baixa até do que a de Petro, ou no mesmo nível da de Petro. Muito bem. Vale D40. Vale D40 está pagando uma volatilidade de 23,70, 87% de delta, pagando uma taxa de 1,20 ao mês, abaixo daquele nosso nível que a gente acha justificável. Depois a gente vai colocar a Vale D42. A Vale D42, ela tem um preço de exercício meio torto. Ela tem um preço de exercício que é 41,42. Ela tem 41,07. Mas, de qualquer maneira, não. Vale D43. Vamos na Vale D43. A D43 ela tem 43 de strike. Ela ainda é 70 centavos dentro do dinheiro. O prêmio dela é 2,27. Ela está pagando 20,62 de vol. É uma taxa de 1,85 ao mês e uma proteção de 5,19. O que mais? Vale D44. A D44 ela é de R$44. Ela está 1,71. 21% de delta. Ela é fora do dinheiro, levemente fora do dinheiro. Ela está pagando um VE de 1,71 e uma taxa de 2,34 contra uma proteção de 3,91. Eu acredito que seja entre as opções de Petro D a melhor delas, só que a Petro C ainda é uma opção longa o suficiente para a gente não precisar ficar acompanhando ou montando operações de maneira tão ostensiva. Talvez ainda valha a pena a gente ficar lá pela C. OGXC. OGXC, eu também simulei uma estratégia, eu vou apagar aqui para não nos atrapalhar. Muito bem, vamos começar da C16, que é a primeira opção ou a segunda opção dentro do dinheiro, né? Uma opção um pouco mais dentro do dinheiro do que a C17, que é de R$17. O papel está 17,33 mais ou menos. Volatilidade dela 35,66, enquanto a volatilidade histórica fechou em 36,29. Então a volatilidade implícita está maior do que a histórica. Acho que faz sentido por vários motivos. A C16 está 35,66 de vol, então está pagando no período 2,04 de taxa para 81% de delta e uma proteção de 10%. Muito legal essa taxa. Acho que faz bastante sentido montá-la. Depois nós temos a OGX C17. Ela está 97 centavos, 34% de delta é o que estão pagando, 3,57 de taxa ao mês, 3,91 no período, 5,60 de proteção. Ainda se justifica. A de 17 ela é levemente dentro do dinheiro. A C18 é a primeira opção fora do dinheiro, ela está 50 centavos, ela está pagando uma vol de 34,25, o que dá 6,33 de taxa no período, contra uma proteção de 2,89. Essa C16, operação do sujeito mais conservador, C17 do sujeito um pouco mais otimista e acreditando que o papel fica acima de R$17, talvez até os R$18. A C19, 24 centavos e 10% de taxa contra uma proteção de 1,38.
Maria de Souza está perguntando por que a C14 está tão pouco VI. Tão pouco VI não, tão pouco VE, né? Ela tem bastante, tão pouca volatilidade, é isso? Volatilidade implícita ou VE? Não tem volatilidade implícita porque ela não tem mais prêmio. Se ela não tem mais prêmio, ela praticamente não paga mais taxas. São taxas muito pequenas. Então, o VI é muito alto, o VE é mínimo e ela não calcula nenhuma volatilidade histórica. É implícita, perdão. Então, já vimos a OGX-C, vamos ver a OGX-D. Lembrando que na OGX-C nós temos uma trava de alta montada que nós vamos olhar daqui a pouquinho. OGX-D está da seguinte maneira. Vamos dar um zoom aqui para vocês enxergarem um pouco melhor. Legal. D16 está 1,99, 76% de delta, 37% de volatilidade. Uma beleza, hein? Olha lá, 4,30 de taxa no período e 2,13 de taxa ao mês. Olha que legal, 16 pau está pagando mais na longa do que na curta. Talvez aí já se justifique ir para longa, tá? 11,48 de proteção no período. A D17 está pagando 1,35, 36,67% de vol e uma taxa de 3,14 no período contra uma proteção de 7,79. Mesmo a OGX18 com 35% de vol e 83 centavos de prêmio, ela tem uma proteção maior do que a taxa e uma taxa de 4,45, uma proteção de 4,79 e 46% de delta. Uma bela operação, uma operação muito bacana mesmo. Acho que faz sentido a gente acompanhar e eventualmente até montar uma operação dessa. Gente, já são 7h22, então queimei meu tempo aqui, vamos ter que dar uma corridinha nas operações. Primeira operação que nós temos montada é a Petro C. O que nós temos? Nós temos a compra do papel por um preço médio de R$ 21,46 e nós vendemos a C25 por 85 centavos e a C26 por 49 centavos. A C25 está 70 centavos, nós estamos ganhando 15 centavos na opção que a gente vendeu e nós estamos perdendo 6 centavos na opção que a gente ganhou. Estamos ganhando então na nossa trava de baixo. Faz tempo que a gente não ganha na trava, né? A operação está dando lucro, está dando um lucro de 2.870, é o lucro real dela, e a gente está ganhando R$270 só na trava, tá? A relação entre trava e papel e tudo mais tá ganhadora aí nesse mês C, até que enfim a gente ganhando algum dinheiro na trava, porque senão era melhor ter simplesmente ficado comprado no papel. Se alguém não entendeu muito bem essa operação, nas próximas semanas a gente vai explicar, porque essa operação a gente vem acompanhando todas as semanas, o que é bem interessante. A Maria de Souza tem uma pergunta, a gente já vai ler a pergunta dela. A gente agora vai dar uma olhada na nossa trava de alta que a gente montou na OGX. A gente tem uma OGX C14 com C15, nós pagamos 8,10, tá 9,10, nós estamos ganhando R$1.000 nessa operação. Semana que vem a gente rola, talvez a gente role ou para dentro ou até para um vencimento mais longo, se a gente conseguir desmontar lá por uns 95 centavos. Gente, vou ler a pergunta da Maria de Souza, nossa amiga que vem acompanhando aí e sempre fazendo boas perguntas, e depois a gente vai terminar o nosso bate-papo. A pergunta dela é se lucro em trava de baixa é indicativo de movimento da ação. Maria de Souza, não, de jeito nenhum. Os sinais da bolsa são muito contraditórios, então às vezes o mercado cai, pode ser sinal de queda ou de alta, às vezes o mercado sobe, pode ser sinal de queda ou de alta. Infelizmente o mercado é muito complexo e a gente não consegue estimar ou prever uma variação direcional observando uma ou outra variável. Eu pessoalmente ainda não acho que a gente tem um modelo quantitativo que seja capaz de estimar o futuro do mercado. Eu ainda não acredito em previsão, de jeito
nenhum. Por quê? Porque são muitas variáveis envolvidas. Por exemplo, eu posso ter um lucro numa trava de baixa e amanhã acharem petróleo dentro do escritório da Petrobras, no centro do Rio, jorrando toneladas de petróleo, e o papel vai subir para R$60. Então, não existe indicativo, porque sempre é possível que novos eventos ocorram com ativo eventos não previstos, o que faz com que ele possa variar. Tá certo? Existe toda uma argumentação da análise técnica a favor da previsão, a favor de estimar qual é o próximo movimento do mercado, mas isso é simplismo. A gente não consegue prever o futuro e a gente tem que viver com isso. Por quê? Porque se a gente se desapega da previsão, a gente consegue correr atrás de outras ferramentas, de outras maneiras de ganhar dinheiro com o mercado, a não ser fazendo previsão. Porque se a gente continua acreditando em previsão, a gente não vai atrás de outras ferramentas, a gente não evolui. Gente, muito obrigado por nos acompanhar. Segunda-feira que vem a gente tem mais. Um abraço para todo mundo e muito boa sorte nas suas operações nessa semana que se inicia. Um abraço.